Virou moda na mídia e no mercado financeiro chamar o Bolsonaro de Hugo Chávez. É aquela velha tática da distorção informativa e da estigmatização. Porque, na verdade, a mídia e o mercado financeiro estão mesmo com dor de corno porque não conseguiram controlar nem encabeçar o Bolsonaro. Eu venho aqui no Globo e vejo esse artigo do jornalista Hélio Gaspari, um dos sumos sacerdotes da mídia, né, falando da radioatividade do capitão, no caso o Bolsonaro. O Hugo Chávez a gente sabe que era tenente-coronel do Exército. Então ambos eram realmente militares. Ambos também eram paraquedistas. E só que tinha uma pequena diferença de patentes militares. Mas só que o Hugo Chávez era um líder nacionalista e um líder popular nascido da caserna e que transpôs a caserna justamente para popularizar e democratizar o exército. Enquanto o Bolsonaro é um homem que foi expulso do exército e depois, o exército parece que se arrependeu e aderiu a todas as suas posições, que eram as posições do antigo deputado Bolsonaro, que eram mais confundidas com o golpismo e a defesa do golpe militar de 1964. Mas vamos ver aqui a argumentação do Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari diz que Bolsonaro e Hugo Chávez assemelharam-se na largada. Outro erro tremendo ali, porque o Hugo Chávez fez um levante militar e acabou sendo preso. E saiu da prisão 2 anos depois com uma liderança nacional, justamente porque seu movimento militar e popular tinha tido o amplo suporte da população, porque a população venezuelana, quando houve aquele levante em 1992, tinha passado por aquele caracaço, quando a gasolina de uma hora para a outra subiu 100%. Aqui no Brasil, segundo a gente sabe, a gasolina subiu 34% só neste ano de 2021, enquanto o óleo diesel foi também grande esse aumento, 24%. Então vamos aqui. Ambos foram militares indisciplinados, ambos mantiveram relações agrestes com as instituições e ambos encantaram-se com o apoio de modalidades milicianas. Outro erro aqui, na verdade não é um erro, é uma distorção, é uma desinformação, porque as milícias da Venezuela são milícias institucionalizadas para defender o governo. É o povo armado para defender o governo contra as constantes ameaças dos Estados Unidos de invadirem o país. Lá são quase 1 milhão de pessoas, né, recrutadas e que servem constitucionalmente como forças auxiliares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Muito diferente, né, dessas milícias que ficam matando gente e se aliando aos criminosos sem outro objetivo que não o do crime organizado. Se Chávez foi à esquerda, esse oportunismo vem a ser irrelevante. Nos 2 casos, a mola propulsora era a busca e a manutenção do poder. Outro erro também aí, que não é um erro, eu faço questão de dizer, é uma distorção. Porque o Chávez, na realidade, ele quando chegou à presidência da República, ele chegou pelo voto popular. E ele conviveu muito bem com a democracia, com as instituições, com o judiciário
e também com o parlamento e a própria mídia. Só que o Hugo Chávez sofreu um golpe midiático que acabou comprando lá alguns generais e mandou prender o Hugo Chávez lá numa ilha bem distante da capital. O Hugo Chávez depois foi reinstaurado no poder por uma, eu diria não uma revolução popular, mas por uma manifestação popular de 2 milhões de pessoas nas ruas de Caracas em 2002. Quer dizer, era um homem popular. E ele tentou conseguir, mesmo deposto, ele tentou conseguir de todas as maneiras a reconciliação política. Mas aí vem outro golpe, não é? Dessa vez em matéria de greve. O país ficou em greve, uma greve geral, que não era uma greve geral, era um lockout dos empresários por quase 3 meses. E nessa época, em 2003, não houve sequer Natal, porque todas as lojas estavam completamente fechadas a mando dos empresários, inclusive dos empresários midiáticos. E aí o Hélio Gaspari entra no caso da intervenção do Bolsonaro na Petrobras. Com a fritura de Roberto Castelo Branco, o capitão, que é o Bolsonaro, mostrou sua forma rombuda de governar. Na sua sala de troféus estão as cabeças de Gustavo Bebiano, o advogado que se juntou a ele quando os bolsonaristas cabiam numa Kombi. Foi Bebiano quem levou Paulo Guedes ao deputado. Ao lado dessa cabeça estão as de Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta e a do general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Dispensar colaboradores faz parte do jogo. E o general francês Charles de Gaulle ensinou que a ingratidão é um dever do governante. Espalhafato e falta de argumentos racionais nada tem a ver com isso, sobretudo quando se vê o equilíbrio com que Bolsonaro e seus filhos tratam o miliciano Fabrício Queiroz. Aqui o jornalista fala do Sérgio Moro. Ora, o Sérgio Moro foi colocado lá dentro do governo pela elite dirigente, pelo mesmo mercado financeiro, juntamente com o Paulo Guedes, para controlar e encabrestar o Bolsonaro. E não conseguiu. O Moro chegou lá no Ministério da Justiça e aparelhou todo o ministério, levando para o seu lado toda a Polícia Federal, além daquele poder que ele tinha da Lava Jato, que continuou cada dia maior, não é? E também aquele COAF, aquele centro importante de controle dos cidadãos, de qualquer movimentação bancária dos cidadãos. O Sérgio Moro levou para lá achando que ia mandar em tudo e queria mandar também no Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, aos poucos, foi se desvencilhando e acabou demitindo o Moro. E da demissão do Moro para o desmonte da Lava Jato foi só um passo. E isso a elite, os mercados, os sumos sacerdotes da imprensa não admitem no Bolsonaro, por mais de direita que ele continue dizendo ser. Para aqui, nesta análise do Hélio Gaspari. Seria injusto, contudo, atribuir apenas à radioatividade de Bolsonaro o desfecho das crises que alimenta. Todos os colaboradores que dispensou eram maiores de idade e, quando foram para o aglomerado contagiante de seu governo, inclusive o superministro Paulo Guedes, que lá continua de máscara. O ectoplasma que se denomina mercado mostra-se perplexo com a conduta de seu capitão. Há hipocrisia nisso. Enquanto fritava Castelo Branco, Bolsonaro nomeava Paulo Scaff, presidente da Fiesp, para o Conselho da República. O andar de cima acreditou na própria esperteza e deu-se mal. Esqueceram que em 1999 o deputado Jair Bolsonaro defendeu o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso e o fechamento do Congresso.
E o Hélio Gaspar aqui não está sozinho nessas denúncias contra o Bolsonaro. A Miriam Leitão volta hoje a dizer que o Bolsonaro está querendo enganar os bobos com aquela sua nova MP, a MP que defende a privatização da Eletrobras. Vejamos aqui. MP da Eletrobras é uma encenação do governo. A MP da Eletrobras é uma encenação para inglês ver. Há 2 projetos no Congresso, um deles enviado pelo próprio governo Bolsonaro, que não fez nada para que avançasse. A situação complicou porque o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, é contra a privatização da Eletrobras. Ele fez parte de uma frente parlamentar contra a venda da Eletrobras no governo Temer. Por este motivo, o ex-presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, saiu do cargo assim que o governo apostou suas fichas na candidatura de Pacheco. Percebeu que com esse clima dificilmente iria haver privatização.